Boa noite, boa noite a todos, que sejamos bem-vindos, que possamos todos comungarmos do mesmo ideal de paz, de amor, de fraternidade, que sejamos luz por onde passarmos, e que maravilha estarmos juntos, hein? Que maravilha estarmos juntos. Muito bom estarmos juntos. Muito bom mesmo estarmos juntos. Que bom estarmos juntos, comungando desse ideal de paz, de amor, de paz, de amor, de tranquilidade, de renovação de tudo que desejamos, né? É muito bom, realmente. Eu não estou conseguindo ver os comentários pelo computador, mas estou vendo aqui pelo celular. Elma, Nilce, agora. Elma, Nilce, Sonimar, Simone, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Que sejamos todos bem-vindos. Janete, Silvia Constantino, boa noite, queridas amigas. Que possamos todos, neste instante, comungarmos desse ideal de paz, de amor, de fraternidade. Que bom, estava morrendo de vontade de encontrar com todo mundo. Nereide, boa noite a todos. Margarete, Maria das Graças, Francilene, Marinês, Simone, Janete, Maria Aparecida, Leide Santos, que bom. Frida, boa noite. Samira, Mel Moura, que bom que vocês todos estão aqui. Maria Aparecida, Maria Rosa, que bom que vocês todos estão aqui comigo para mais nesse nosso encontro. Estava com saudade, eu não sei vocês, mas eu estava com muita saudade. Filomena, amiga querida, boa noite. Mário Nobre, boa noite, querido amigo. Samira, Gina. Sonimar, falei com você, amiga querida. Maria Lúcia, Maria Rosa, Maria Santos, Cláudia Monte, Janete Marisa, eu acho que eu falei com você, Caroline Vieira, Bia, que bom, todos vocês, Fátima Barbosa, Fátima, querida, boa noite. Abner, boa noite, amigo. Que bom estar com todos vocês aqui. Sandra, Bia Silva, eu falei, não é? Que bom, muito bom encontrar vocês. Murilo, amigo, boa noite. Zélia Aldina também. Boa noite a todos. Meu abraço fraterno às amigas e os amigos, que se já pulei alguém. Denise, que maravilha estarmos juntos. Eu confesso que estava com uma saudade desses nossos encontros, né, da segunda-feira. Muito bom, né? Dos trabalhos do Evangelho Produtivo do Adriano na segunda e amanhã na quarta, né? Porque Deus vai permitir, né, Frida? Meu amor, eu falei. Que bom que vocês estão aqui, Mário, falei. Que bom mesmo. Maria Lúcia, muito bom. Maria Santos. Se eu pulei alguém, sinta-se abraçado. Meu abraço fraterno para todos vocês. O Abner eu falei, Filomena eu falei, né? Sandra. Boa noite a todos. Murilo Firmino, eu falei, Zé Aldino. Eu espero que eu não tenha já pulado ninguém. Pelo amor de Deus, se eu pulei alguém, sinta-se abraçado. Meu abraço fraterno a todos vocês. Célia Aparecida. Vamos orar, né? Vamos orar para a gente continuar com aquele encontro que a gente vem tendo, com aquela ligação que a gente sempre está fazendo com a espiritualidade amiga, com todos, né? Que a gente está sempre nesse encontro fraterno. Meu amigo Adriano, boa noite.
Não estou lhe vendo, mas sei que você está por aí ouvindo em algum lugar. Sonimar, falei com você. Miriam, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos lá, né? Vamos orar. Hélio, amigo, boa noite, meu querido amigo. Boa noite, Nadir. Boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos continuar, né, na segunda, o Adriano no Evangelho, da segunda e na quarta, com o Evangelho Produtivo. Nós aqui às terças-feiras, terminando o livro dos médios, né? Elielma e Maria Elisandra na quinta com a Gênese. A gente ainda vai tá no finzinho do capítulo 29, né, Nadia? Eu acho que vocês estão lembrados disso, que a gente estava terminando esse livro, né? E que já retornaram as cirurgias e os tratamentos espirituais após as lives. Maria Rosane, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Se eu puder alguém, sinta-se abraçado. Ana Alice do Mar. E não vamos esquecer, né, as diferenças dos avisos que o Adriano deu, que infelizmente por problemas pessoais eu ainda estou um pouco corrida, não estou conseguindo fazer ainda as coisinhas no horário, no tempo que precisa ser, mas estou ouvindo tudo e vendo depois com calma, né? Então vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade amiga, para que Deus e Jesus nos ampare, a espiritualidade amigos, curadores da luz do plano espiritual. Nazaré, boa noite, Janeide, que todos nós possamos entrar nesse instante com a ligação maior com essa espiritualidade de tanto amor, né, dos curadores da luz, da Casa da Santíssima, que os nossos anjos guardiões sejam fortalecidos, que nós tenhamos sempre a disposição, pela fé, de nos transformarmos, de entender o que nos acontece e aquilo que necessitamos viver, vivenciar de fato, para poder sair vitorioso de todo aquele caminho que nós precisamos, né, ainda ultrapassar. Lívia, Nadir, Nazaré, quem eu não citei, sejam todos bem-vindos. Gente, é o seguinte, nós estávamos falando, né, estudando, conversando, comentando sobre o capítulo 29 do Livro dos Médios, que a gente vai fazer uma pequena, né, comentáriozinho assim, para a gente conseguir pegar onde nós ficamos. Roselândia, boa noite, querida. Maria Rosa, eu falei. Que eu não falei, sinta-se abraçado. Então, nós estamos vendo sobre reuniões e sociedades. Estão lembradas, amigas? Ainda não vi ninguém dizer nada. Boa noite a todos. Meu abraço fraterno. E é muito bom, na verdade, é maravilhoso estarmos juntos nesses nossos encontros, né? Vamos beber já água que está aqui medicada, que estou muito necessitada. Valesca, boa noite. Valesca, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, certo? Então, as reuniões, de modo geral, que a gente estava falando, as sociedades propriamente ditas, os assuntos que são estudados. Lia Soares, boa noite, minha linda, minha querida, obrigada pela presença de todos vocês. Então, nesse primeiro parágrafo, a gente falou sobre as reuniões espíritas, né? As frívolas, as experimentais, as instrutivas. Estão lembrados de tudo isso, né? Nós vimos que essas reuniões experimentais é de muita importância para nós, é muito bom, particularmente por causa da finalidade que ela tem, né? Nós vimos isso. Nós vimos que essas instrutivas têm a característica inteiramente diversas pelas comunicações que os médios recebem através, né, dos espíritos comunicantes, né? Gessioni, boa noite. Iris, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Então, nós vimos que a sociedade não é verdadeiramente séria, nós vimos isso, se ela não ocupar assuntos úteis, instrutivos, aquelas colocações. Alexander, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Aquelas colocações que são necessárias ao nosso aprendizado, né? Ao nosso aprendizado.
A instrução espírita, nós vimos isso também nas reuniões, a instrução espírita, né? Que não compreende somente o ensino moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. Nós vimos tudo isso. Maria Elisandra, querida, boa noite, minha amiga linda. As reuniões de estudo, olha como é importante, a gente não pode esquecer as reuniões de estudos, né? Que são importantes demais, porque através dessa reunião de estudos, que ainda são de muita utilidade para os médios, por necessidade de compreender as manifestações inteligentes, que são as comunicações dos espíritos, que também necessitamos aprender a sair das dificuldades que os espíritos malévolos, ou seja, aqueles não esclarecidos, podem tumultuar as reuniões. Então, é muito importante que a gente entenda que as dificuldades acontecidas, ocorridas nas reuniões mediúnicas, nós temos que ter o preparo e o entendimento para justamente sairmos dela sem nos envolvermos em processos obsessivos. Estão lembrados, gente, de tudo isso? Leda Macedo, boa noite, querida. Maria Helena Pereira, Adriano, meu amigo querido. Que bom, não é? Que bom. Olha, você nem imagina como é bom estar junto, todo mundo, viu? Você nem imagina como eu senti falta de tudo isso, de vocês. A Adriana, foi bom que eu não lhe aperriei muito, nadinha, né? Mas daqui a pouco começa tudo de novo. Então, é muito importante a gente entender como o médium cresce, como é de necessário que o médium entenda e compreenda o conhecimento que ele pode adquirir, que ele pode praticar, vivenciar através dessas reuniões e sociedades. Margarete, boa noite. Dani, Santos, eu não falei boa noite, querida, a todos vocês que estão chegando. E os que eu não vi. Nós vimos também que a reunião séria deve propor como o objetivo dela é livrar-se dos espíritos mentirosos, ou seja, dar a cada reunião o caráter sincero, o objetivo necessário ao engrandecimento do nosso próprio conhecimento e de tudo de bom que a gente pode tirar em usufruto dos nossos irmãos, não só do usufruto nosso, mas de alimentar, né, toda a estrutura necessária nas reuniões mediúnicas, seja de cura, seja de desenvolvimento da mediunidade, seja de ajudar aquele que tem necessidade. Enfim, tudo isso a gente vai conhecendo através dessas reuniões, né, dessas reuniões sérias, onde cada indivíduo, né, que é cercado pelos companheiros, nós temos que entender o caráter de cada um daqueles participantes, nós temos que entender a necessidade, o que ele de fato está fazendo ali, o que ele vem dar, para que a gente possa receber, né, as comunicações dos espíritos dos quais nós temos realmente a necessidade. E assim a gente foi seguindo. Na reunião, a gente falou da reunião de coletivo com relação à qualidade dos participantes, né? Da coletividade, dessa propriedade que cada um vai contribuindo para as reuniões e sociedades mediúnicas, principalmente, né? Principalmente. Então, a união, né? A união é necessária que tenha entre os participantes. E a mente desprovidas de coisas negativas, mas pensamentos positivos, simples, singelos, de amor, de fraternidade, de tudo aquilo que a gente precisa, como Jesus deixou tanto exemplo para nós, para que a gente tenha, de fato, aquela reunião como realmente deve ser e que está em nós que já participamos desses trabalhos já há algum tempo. Ele nós falamos também da concentração, da comunhão de pensamentos, o como é importante. Olha, esse nosso encontro, né? Vamos dizer, da nossa reunião, esse nosso encontro. É necessário que todos nós estejamos aqui
com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal, com a mesma, vamos dizer assim, o mesmo querer, os mesmos desejos, que no fim é igual ao objetivo, que é nos melhorarmos, nos transformarmos através do conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos concede, não é verdade? Né, Helena, Maria Helena, Lena Macário, todos, eu não sei se eu pulei alguém, sinta-se abraçado, eu estou muito feliz de todos vocês estarem aqui, Denise Leal e tudo. Então, tudo isso é muito importante e nós vimos que não é quantidade, mas qualidade. Mas também vimos, né, vimos em todos esses itens desse capítulo 29, nós vimos também a necessidade de entender quantidade e qualidade. Não adianta eu ter 10 pessoas dispersas e melhor eu ter 50 compenetrados, com 50 dentro daquele objetivo que tem que ter nas reuniões, né, nessas sociedades. E nós vimos que dentro do item das sociedades propriamente ditas, a importância da constituição, do que ela é informada, quais são as informações gerais que essas reuniões necessitam. Então, veja quanta coisa a gente viu nesse capítulo e que nós vamos ver e terminar no máximo semana que vem, se Deus quiser. A necessidade da benevolência recíproca, da amizade, da simplicidade, da realidade de que todos nós necessitamos. É muito importante, tudo isso foi importante para nós, muito importante. Porque se não fosse assim, se assim não será, não tem condições de ser realmente, de existir a finalidade concreta e real que nós necessitamos nas reuniões mediúnicas, né? Nas reuniões das sociedades propriamente ditas. Então, nós vimos tudo isso, eu acho que já deu para a gente recordar tudo que nós estávamos necessitando recordar, para entrar nesse item seguinte, que fala da reunião, do perigo, do risco que a reunião pode correr de encaminhar-se mal, né? Por perguntas insensatas, por pensamentos dispersos, e isso a gente não vai ter essa necessidade de forma alguma, porque além de estarmos na sociedade, nas reuniões, não só as pessoas com bons pensamentos, mas se não tiver aquele equilíbrio, aquela harmonia, aquela convicção da realidade do que ali se procede, do que ali se estuda, do que ali se vivencia, a gente vai ter, sem essa convicção, nós vamos, infelizmente, nos acautelar das pessoas que são dotadas de ideias preconcebidas, porque essas ideias preconcebidas, eles são, na realidade, dadas muitos aos incrédulos sistemáticos, ou seja, aqueles que têm muita organização aparente, mas não a organização necessária, que necessária mesmo para as reuniões propriamente ditas espíritas. Mas aí nós ficamos na questão 339, que vai concluir tudo isso que nós estávamos falando, onde ele diz que ele fala do perigo dos orgulhosos que pretendem ter privilégio da verdade, ou seja, tem um membro nessa reunião que ele é o sábio, ele é o dono da verdade. Então precisamos ter cuidado com essas criaturas dessa forma, que vamos dizer assim, é muito ressaltado a vaidade, o ego, tudo que nós não precisamos. Então, vamos ver aqui o que é que ele diz na 339, né? Porque são 350 questões essa daqui, mas a gente vai caminhar agora. Daí eu entrei um pouquinho atrasado, porque eu tive um probleminha aqui na minha conexão. Paulo Lopes, boa noite, querido amigo. Carminha Dionísio, boa noite a todos. Cristina, Cris, Ciganinha, boa noite a todos que chegaram depois, Piedade Reis, e os que eu não vi, sinta-se abraçados. Ele diz assim: diante da necessidade de evitar toda causa
da perturbação e distração, uma sociedade espírita que se organiza deve pôr toda a sua atenção nas medidas destinadas a evitar os fatores de desordem e os motivos de prejuízos, facilitando os meios de afastá-lo. Ou seja, quando a gente percebe qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de interferência, por mais sutil que possa parecer, nós devemos ter o cuidado de afastá-los. Olha, vamos falar um exemplo que talvez seja, mas isso não tem nada a ver, mas vamos ver. Por exemplo, nós estamos numa reunião pública. A reunião pública a gente pode considerar uma reunião de educação, de propagação da doutrina dos espíritos. Aí tem alguém na plateia se sentindo mal, falando alto demais, incorporando onde não é. Então, o que acontece? Geralmente, as casas espíritas bem orientadas tem sempre uma pessoa ali, os trabalhadores, vamos dizer assim, de vigília, olhando as pessoas que, por um acaso, cometem a se inquietar, aí vai lá discretamente, convida a pessoa a ir a um outro espaço e ali se percebe o que a pessoa tem. Então, você imagina se acontece um caso desse, nós estamos nos preparando numa reunião, vamos dizer, de estudo, uma reunião instrutiva, e de repente alguém se transtorna, tem vamos dizer assim, um comportamento que não é adequado àquele momento, então vai perturbar o ambiente, vai tirar toda a tranquilidade, vai tirar todo aquela concentração que necessitamos ter para que haja o equilíbrio entre encarnados e desencarnados que estão ali presentes para esse trabalho que nós estamos executando. É a mesma coisa de eu estar aqui, nós estarmos aqui, né, Catarina, Edna, todos vocês que chegaram, Helenara, todos vocês. É a mesma coisa, né, queridas amigas e amigos, de nós estarmos aqui compenetrados em como é a reunião, como ser nosso comportamento, como deve ser o nosso conhecimento, a nossa vivência nas reuniões. E aí vem, de repente, começa a sair um assunto que não tem nada a ver e outras interferências que, como ele diz aqui, a gente tem que prestar atenção e não deixar termos motivos de prejuízo e afastar qualquer coisa que possa trazer esse tipo de transtorno. E ele diz que as pequenas reuniões necessitam de um regulamento disciplinar bem simples, o bom é isso, né? De ordem nas sessões. Ou seja, a gente vai explicar sempre, olha, a nossa reunião é assim, assim, funciona dessa maneira, só é necessário fazer isso, só é necessário fazer aquilo, fora disso nós não necessitamos. Então, é muito bom esclarecer tudo isso. E a sociedade pequena, como a gente diz, vai ter 100 pessoas dispersas. Não, então vamos botar 15 que esteja ali trabalhando com amor, com dedicação, trabalhando na cura, trabalhando na sua própria evolução e a não evolução, vamos dizer, das criaturas que procuram curar-se, né, daquilo que foi buscar na casa espírita. As pequenas reuniões necessitam, como a gente falou, de um regulamento disciplinar bem simples para a ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem uma organização mais completa, essas maiores. A melhor será a de sistema menos complicado. Claro, complicação a gente não precisa de lugar nenhum, em jeito nenhum. Umas e outras poderão tirar o que lhes for aplicado, que creiam lhe ser útil do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que mais adiante ele vai citar algumas coisas aqui, que a gente vamos pensar se vamos citar todas ou se vamos fazer alguma redução. Então, é o seguinte, ficou claro isso, queridos e queridas? Anete, minha amiga linda, boa noite. Obrigada pela sua companhia também, querida. A 340. As sociedades, pequenas ou grandes, e todas as reuniões, seja qual for a sua importância, têm ainda de lutar contra outra dificuldade. Olha, não deixa de aparecer, né? Contra outra dificuldade.
Os fatores de perturbação não se encontram somente entre os seus membros, mas também os do outro lado, ou seja, os do mundo invisível, ou seja, os espíritos desencarnados. Olha aí, gente, como é importante, tá ficando tudo claro, não tá? Como é importante a gente entender os pormenores, né? Os pormenores. Vou ler novamente esse parágrafo, porque é importante demais. Os fatores de perturbação não se encontram somente entre os membros, entre nós encarnados, mas também do mundo invisível. Olha quanto. Muita gente chega no canto e a gente sente pela energia que aquela criatura não está sozinha, está não bem acompanhado, né? Mas que isso aí serve de estudo, serve de trabalho e serve de conhecimento, né? De como agir nesses momentos. Assim, não há espíritos protetores, assim como há espíritos protetores para as instituições, né, como a Casa da Santíssima e tantas outras, as cidades e os povos, os espíritos malfeitores também se ligam aos grupos e aos indivíduos. Olha aí, a gente já citou aqui tempos atrás, inclusive não nesse assunto, ou nesse assunto também, sobre instituições, né, casas espíritas, que pararam reuniões mediúnicas, reuniões para estudo e conhecimento, por processo obsessivo coletivo, porque cada um dos participantes estava se sentindo Jesus reencarnado, né? Cada um que fosse mais do que o outro. E aí, graças a Deus, e eu, essa criatura que percebeu tudo isso como dirigente da instituição, que já retornou, creio que é um plano espiritual, porque já estava bastante de idade, teve a autoridade de dizer, a partir de hoje, não vamos. E eu sei porque ela me convidou ao trabalho, me contou todos esses fatos, eu não vou citar o nome da instituição, não vou faltar com a caridade, porque, para lembrar que qualquer um de nós pode estar. E quando ela me convidou e contou o motivo pelo qual gostaria que eu fosse a casa, eu e outros médicos, e nós vimos e sentimos, foi muito triste, mas valeu a pena, porque muita gente caiu e hoje, quem caiu hoje já se ergueu. E hoje eu vou àquela casa, vou lá, faço trabalho, né, de conversação, e me sinto muito feliz, embora o grupo seja menor do que era no passado, mas é muito melhor, como ele diz aqui, né? A reunião com pessoas compenetradas e que tenham realmente interesse em evoluir espiritualmente, porque é o que nós somos espíritos, e é muito importante tudo isso. Está dando para entender, né? Aí ele diz: ligam-se primeiro aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando transformá-los em seus instrumentos, espíritos desencarnados. Aproxima daqueles que está mais fraco, daquele que está se sentindo o máximo, por isso que eu não me sinto o máximo em nada. Eu não sei nada, eu não sei fazer nada, eu não sou uma boa cozinheira, eu não sou uma boa nada. Eu sou aquela que vivencio a cada momento o que eu posso. Tem dia que as lágrimas descem, sim, porque tem dia que a gente está fragilizada, a saúde está um pouco abalada, a gente tem que socorrer mãe, tem que socorrer filho, tem que ver neto, tem que ver companheiro, tem que ver irmã, e a gente está ali com o hospital doméstico e a gente está ali sem esquecer, porque não dá para esquecer as nossas companhias espirituais, né? A evocação desses irmãos que nos acompanham. Então, a gente precisa isso, porque a nossa família também é um ponto de concentração de espíritos encarnados e desencarnados. E a gente, então, tem que estar preparada em todos os ambientes. Quem chegou depois, sintam-se abraçados, né? Isabela, eu não tinha lhe visto. Boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos, que eu não tenha visto. E ele diz aqui, sabiamente, esse item é maravilhoso, as sociedades pequenas ou grandes, de todas as reuniões, seja qual for a sua importância, tem ainda de lutar contra outra dificuldade,
e essa outra dificuldade, é isso tudo aqui que ele está dizendo. Por isso que eu estou relendo novamente esse pedacinho. Os fatores de perturbação não se encontram somente entre os membros, mas também do mundo invisível. Assim, há como os espíritos protetores para as instituições, como ele diz aqui, protetores para as cidades, os povos, os espíritos malfeitores, também se ligam aos grupos e aos indivíduos. Nós só temos só os bons ali buscando. Tem esses ainda equivocados, né? Esses ainda que vivem ainda se enganando, né? E quando ele vai continuando aqui, ele vai dizendo assim: transformá-la em instrumentos, ligam-se primeiro aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando transformá-la em seus instrumentos, e pouco a pouco vão envolvendo a todos. Por isso que eu contei aquele fato, vão envolvendo a todos, porque sua alegria maligna, olha, gente, alegria maligna é tanto maior quanto maior o número dos que tenham subjugado. Não vamos querer isso, de jeito nenhum. Todas as vezes, pois, que num grupo, uma pessoa tenha caído na armadilha, é necessário dizer que se tem um inimigo no campo. Olha, um lobo no redil, ou seja, no curral, está ali, preso ali, né? Há que se deve ter cautela, porque o mais provável é que aumente as suas tentativas. Claro, se um bobear, vamos dizer assim, se um dispersar, ali ele abriu uma brecha muito perigosa, né? Eu estava até lendo algo com relação a isso, onde ele falava eu não copiei, infelizmente, de Jó, né? Era o versículo 10, capítulo de 1 a 10, onde ele falava da palavra de Jesus e das ovelhas. Infelizmente, eu não separei para deixar, porque era muito interessante de ver como eles juntavam aquelas ovelhas, como se juntam a nós. E se nós não buscarmos aquela que saiu fora do rebanho e trazermos ela calmamente, instrutivamente, em nossa oração, com nossa energia positiva, aí desgarra, né? E não era isso que queria acontecer, e Jesus nos ensinou e disse para nós, né? Que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia. Então, nós não vamos nos perder de forma alguma. Então, ele fala aqui, justamente concluindo isso, ele diz: o mais provável é que aumente as suas tentativas, e a gente não vai deixar. Se não se desencorajar esse elemento por uma resistência enérgica, às vezes há necessidade da gente falar com mais seriedade. Não é impondo, né? É seriedade, mas no sentido do carinho, no sentido de buscar as palavras que vai tocar o coração daquela criatura, seja ela encarnada ou desencarnada. Quantas vezes na reunião eu já presenciei o espírito desencarnado? Muito obrigada. Mas eu sei que eu estou vendo quem está através de você, quem está com você. Ou seja, os nossos trabalhadores, os nossos irmãos do plano espiritual, nos ajudando a lidar com aquele filho rebelde que ainda estava vivendo na escuridão. E hoje já não precisamos, só precisamos da luz, né? Cada vez mais forte a luz. E aí ele diz: a obsessão se torna um mal contagioso que se manifestará entre os médios pela perturbação da mediunidade e entre os demais pela hostilidade recíproca, a que é a perversão do senso moral e a destruição da harmonia. Não, Deus me livre, Deus nos livre. Gente, vocês estão vendo como é importante essa questão 340,
falando desse desequilíbrio que pode ocorrer nas reuniões, que pode atingir os médios, que pode atingir o médio. E nenhum médio está isento, não, né? Se ele não buscar realmente sua concentração, sua harmonização, se ele não buscar sua paz, se ele não buscar sua fé, o seu amor, a sua gratidão, por isso que bem aqui de frente a mim eu tenho ali Deus, força, paz, fé, família e amor. Está tudo aqui ali na minha frente, aqui. Porque eu coloco bem ali para eu nunca esquecer isso. Nunca esquecer que, acima de tudo, tem essa energia superior que a gente chama de Deus. Então, a gente precisa se cercar de tudo isso para a gente não cair, porque você veja o que é um grupo obsidiado. A gente citou esse pequeno exemplo, porque eu não contei o fato todo. Citei apenas um lance. Então, ele diz aqui, olha, gente, meu Deus, olha, vê só como ele diz. A obsessão se torna um mal contagioso. É como uma epidemia. A obsessão coletiva é uma epidemia terrível, terrível, que mata. Mata o quê? Mata o conhecimento que a gente já trazia e que não ressaltou. Mata dentro de cada um de nós aquela fé, aquela confiança de buscar entender nas entrelinhas. Porque nós precisamos entender. E é isso que ele disse. Então, ele diz, como mais poderoso, porque vai destruir tudo aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Vai criar uma hostilidade recíproca, mas a perversão do bom senso moral, coisas que não vem um caso comentado em falar, né? A destruição do senso moral, a destruição da harmonia. Olha o que pode um grupo contagiado pela obsessão. E aí ele diz, como o mais poderoso antídoto para esse veneno, olha que maravilha, como o maior poderoso antídoto para esse veneno é a caridade. É ela que eles procurarão abafar. E a gente não vai deixar. Mas a caridade, o amor ao próximo, lembra do que Adriano falou esses dias, ontem e hoje novamente, que falou do caso da criatura que caiu no equívoco de jogar fora o animal. Eu não entendi direito a história, eu não prestei atenção, não me liguei muito desse fato assim, mas no que foi causado depois. Atirar pedra, ninguém pode atirar pedra em ninguém. Quem já errou? Jesus não disse, atira a primeira pedra quem nunca errou. Alguém atirou? Não, porque pela energia, pela moral do Cristo, vieram muitas coisas no passado na cabeça daquelas criaturas e todos só abaixaram as mãos, deixaram as pedras caírem junto de si mesmo e foram se retirando um a um. Então, quando a gente se envolve no Evangelho, quando a gente se envolve, é o que nosso irmão chama do Evangelho produtivo, na vivência da caridade, do amor ao próximo, a gente abafa tudo. Abafar no sentido de afastar. Não se deve, pois, esperar que o mal se torne incurável para lhe aplicar o remédio. Não. Vamos curar logo, vamos começar logo. A gente não tem que deixar para amanhã o resfriado que está começando. Eu estou me sentindo mole, não. Vamos lá e vamos começar a se cuidar para depois não cair, né? Então, ele diz, nem mesmo se deve esperar pelos primeiros sintomas. Não se deve, pois, esperar que o mal se torne incurável para lhe aplicar o remédio. Nem mesmo se devem esperar os primeiros sintomas, pois necessário é, sobretudo, preveni-lo. A prevenção é a melhor coisa para a cura, a prevenção. Porque remediar, às vezes, está complicado, né? Fica mais difícil. Para isso, há 2 meios eficazes, ele diz aqui. Quando bem há 2 meios para isso há 2 meios eficazes quando bem aplicados. Primeiro, a prece feita de coração, a prece. A gente está estudando de manhã, né? A prece, né? A prece. A primeira, a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sintomas que revelem a presença de espíritos mistificadores. A prece vai abrir o leque.
A prece vai trazer a luz, vai nos conduzir a ver melhor. É como se a gente botasse um binóculo e expandisse a nossa visão, a visão do espírito, mesmo ele na matéria. Por quê? Para que a gente veja a presença, sinta a presença de espíritos mistificadores. O outro, né, a primeira atrai os bons espíritos, que é a oração, que só assistem zelosamente aos que sabem secundá-los pela confiança em Deus. Temos que ter a fé, a confiança. Eu lembro que ele falou assim, ontem, Adriano falou, sobre como a gente saber, como saber se foi curado, como saber se foi feita a cirurgia. E alguns sentem, outros não sentem, né? Saiu esses assuntos ontem. Então, é assim, mais ou menos assim mesmo, né? Uns sentem, outros não sentem. Um sente que aquela dor de cabeça não tem mais, aí já sabe que foi curado, né? E assim vai. Né? Aí ele diz: a primeira atrai os bons espíritos, os espíritos bons, que só assistem zelosamente aos que sabem secundá-los pela confiança em Deus. O outro prova aos maus que se puseram em relação com pessoas esclarecidas e bastante sensatas para não se deixarem enganar. Maravilhoso isso. Não é? Maravilhoso esse parágrafo, maravilhoso mesmo. A oração, ele disse aqui sabiamente por quê, porque a gente confia em Deus, quando a gente ora tem que confiar. E a outra é pelo conhecimento, porque mostramos àqueles espíritos, né, que nós não vamos cair, que não vamos deixar ser enganados, porque já estamos entendendo o que ele queria fazer ali. Não ajudar, não colaborar, mas dissipar o grupo na maioria das vezes, né? E aí a gente prova pela sensatez de que não vamos ser enganados, né? Não vamos ser enganados. Se um dos membros do grupo cair sobre a influência da obsessão, todos os esforços devem tender, desde os primeiros sinais, a lhe abrir os olhos antes que o mal se agrave, a fim de levá-lo à compreensão de que foi enganado e ao desejo de ajudar os que o procuram se livrar. Quando ele diz aqui, se a gente dizer que alguém foi tocado imediatamente, antes que tudo se agrave, a gente vai conversar com essa pessoa, com essa criatura, mesmo que seja o desencarnado que esteja querendo colocar, a gente vai conversar com ele, vamos ajudá-lo a sair desse engano, ajudá-lo a não querer colocar casca de banana para que ninguém tropece. E quando o médio, quando o conhecedor da doutrina sabe disso, ele não vai cair, ele vai ter essa sustentação. Ele vai ter essa sustentação. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Fala para mim, não está interessante o final dessas questões das reuniões? Ficou claro? Então vamos para o 341. A influência do meio. Olha, a influência do meio decorre da natureza dos espíritos e da maneira por que agem sobre os seres vivos, ou seja, sobre os encarnados. Olha, a influência do meio decorre da natureza dos espíritos e da maneira porque agem sobre os seres vivos. Dessa influência, cada qual pode deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspire, ou seja, que cogita, que deseja, porque a gente tem que aspirar ao melhor, né? Tem que aspirar ao melhor, atrair a simpatia dos espíritos bons. Então, não podemos deixar de aspirar às coisas boas, de jeito nenhum. Precisamos desejar, mas desejar de todo o nosso ser. Desejar de todo o nosso ser. Para justamente isso, para que a gente obtenha as boas comunicações e afastando os maus, que por um acaso esteja ali na espreita, aguardando a oportunidade de um deslize qualquer de alguns dos participantes, que é o que a gente não quer,
Nós não queremos de forma alguma. Nem eu, nem vocês, nem ninguém, né? Nem ninguém. Maravilha, eu estou achando esse assunto. Então, ele vai dizendo aqui: essas condições dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes. Olha como é bom a gente se preparar. Tirar um momentinho naquele dia, meditar. No dia anterior, a gente já ir tirando os pensamentos, não se deixar contagiar por nenhum tipo de contrariedade doméstica ou ambiente de trabalho, de nada. Não deixar que essas. Ah, tá querendo. Não, não vou ouvir, não vou ouvir. Ah, não, não vou, não quero. A gente vai dialogar, meu irmão. Vamos trabalhar juntos, né? Vamos conversar, vamos passar de outras coisas. Pegue um livro, vamos ler o livro. Olha, vou falar em livro, vou mostrar aqui, ó. Esse livrinho aqui, esse aqui também, foi do ano de 2002, quando nós fizemos na instituição ao qual eu fazia parte, porque é muito longe, agora eu não posso mais ir. A gente estudava sobre o que era uma reunião mediúnica. Então, para mim, foi um presente, Adriano, me convidar para falar sobre a mediunidade. Esse capítulo é o presente maior. Foi o que veio de Natal para mim, esse presente maravilhoso. E que me dá muita sustentação para o que acontece fora isso aqui, né? Então, gente, olha, veja bem, a influência do meio decorre da natureza dos espíritos e da maneira por que agem sobre os seres vivos. Ele só vai agir comigo de acordo com o que eu sou, com o que eu quero, com o que eu tenho dentro de mim, dentro de cada um de nós. Eu vou dizer, Caroline, o nome do livro, tá? É do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Esse daqui é Reuniões Mediúnicas. Esse é Reuniões Mediúnicas, do projeto Filomeno de Miranda. E o outro que também nos auxiliou bastante, também é do projeto de Filomeno de Miranda. Esse é Qualidade na Prática Mediúnica. Esses livros meus, eu estava com ele lá no interior e trouxe para cá, porque eu estou precisando mais. Então, ele diz aqui, né, nessa 341, que nós precisamos aspirar, que aspire e atrair a simpatia dos espíritos bons. Agora, isso não é só na reunião, não, isso é no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu quero ajudar, então tenho que estar com as influências positivas das coisas boas. Então, vamos lá. Essas condições dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes. Podemos resumi-las nos seguintes pontos, ou seja, na transformação, né, da nossa transformação. Aquilo que a gente vai mudar não é mudar só o cabelo como eu cortei, não, é mudar o visual, não, é mudar aqui dentro, mudar aqui dentro. O exterior a gente dá um jeito. Então, vamos lá. Vamos ver quais foram essas condições que ele vai resumir aqui para nós. Eita, tem 7 minutinhos, mas vamos lá. Perfeita comunhão de ideias e pensamentos. Olha que maravilha. Lógico, isso a gente falou. Perfeita comunhão de ideias e pensamentos. O que eu penso é o que eu comungo do mesmo ideal. Eu comungo do ideal de paz. Eu penso na paz, eu penso no amor, eu penso no auxílio. Né? Então, tá certo. Vamos lá para outro. Perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Eu quero o melhor dos meus sentimentos. Eu quero o amor, eu quero a brandura. Então, é disso que eu vou comungar. Comunhão de ideias e sentimentos. Boas ideias, bons sentimentos. É óbvio, né? Boas ideias igual bons sentimentos. Aí o outro vem. Benevolência recíproca. Benevolência recíproca entre todos os membros. Olha, gente, benevolência recíproca entre todos os membros das reuniões. Né? Renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Maravilha. É isso aí. É isso que nós estamos falando, é isso que ele está dando para nós aqui,
Que maravilha, presente maravilhoso. Desejo uníssono, ou seja, aquele desejo unânime de se instruir e de melhorar pelo ensinamento dos espíritos bons, porque os espíritos bons vão fazer isso, dos espíritos bons. Mas não é só o ensinamento dele, é a gente trazer também o aproveitamento de seus conselhos. Olha, se nós estamos numa reunião e está dando para nós esses conselhos maravilhosos, esses ensinamentos maravilhosos. Então, eu preciso, para me instruir e para me melhorar, estar ligada nesses ensinamentos, dos ensinamentos dos bons espíritos, que foram eles que ditaram isso para nós. Foram eles, não foi Sônia que criou, nem Maria, nem Joaquim, nem Francisco, não. Foram os bons espíritos que nos instruíram a isso. E ele diz: desejo uníssono, ou seja, unânime de se instruir e de melhorar pelos ensinamentos dos espíritos bons e ter o aproveitamento dos seus conselhos. Temos que aproveitar os bons conselhos. E ele vai concluindo nesse mesmo parágrafozinho desse desejo, ele diz: quem estiver convencido de que os espíritos superiores se manifestam com o fim de nos fazer progredir, essa é verdade, de nos fazer progredir, e não para nos agradar, não tem necessidade de nos agradar, compreenderá que eles devem se afastar dos que se limitam a admirar o seu estilo sem tirar nenhum fruto das suas palavras e só são atraídos às sessões pelo maior ou menor interesse que elas oferecem de acordo com seus gostos particulares. Meu Deus, olha, deu para entender, ou eu acho que eu vou ler esse pedacinho, porque isso é super, super importante. Eu grifei tudo aqui nesse pedaço, nesse parágrafo. Porque você já pensou, Olga, boa noite, querida. Boa noite a todos que chegaram, que eu não tenha visto. Meu abraço fraterno a todos. Olha, já pensou eu só escutar a reunião, aquilo que me interessa, que vai ressaltar em mim alguma coisa, mas não está o maior ou melhor, o que foi melhor para mim? Não, nós não podemos admirar. Eu admiro aquele espírito de Francisco, porque quando Francisco dá a comunicação, nossa, tudo que ele diz, peraí, não, eu tenho que tirar de todos os que ali estão dando os exemplos, ensinamentos, e ele diz: quem estiver convencido de que os espíritos inferiores se manifestam com o fim de nos fazer progredir, agradar, ele vai fazer só para um espírito que chegar só para dizer coisas para agradar a mim, já sei que não é um espírito bom, já sei que não é aquele que veio trabalhar em benefício de todos. Não, então aí tem algo errado. Mas é aqueles espíritos que vêm dar a comunicação que seja para toda a humanidade, para todos aqueles participantes do grupo, para que aqueles participantes das reuniões gravem aquilo e multipliquem aquele conhecimento. Jesus nos disse: ide e pregai todos vós. Falou ou não falou isso? Então, é isso que nós necessitamos fazer, e não para meu usufruto, meu particular, de jeito nenhum. Ficou claro isso? Ficou, gente amiga querida, né? Não é para atrair um ao outro, mas para toda a coletividade. Então, vamos aqui, só tenho mais uma perguntinha só aqui. Oh, meu Deus, o cabelo está caindo, estou suando demais. Aí ele diz, aqui está assim, calor. Aí a outra ele diz assim, o outro item: exclusão de tudo que nas comunicações solicitadas aos espíritos só tenha por objetivo a curiosidade. Não podemos, o que é que ele diz assim? A qualidade da reunião. A qualidade das reuniões são dadas de acordo com a disposição moral dos assistentes. Que moral tenho eu de chegar numa reunião e pedir só para mim? Ou então ficar fazendo só perguntas de curiosidade? Ah, como é isso? Aquele céu que a gente vê azul mesmo, como eu, que... Peraí,
Eu não tenho que ter curiosidade, eu tenho que ter desejo. O desejo com objetivo coletivo. O desejo de que sirva para mim e que serve para todos. Ô, Eliana, desejo para todos nós que a cada dia possamos absorver todos os ensinamentos dos bons espíritos para nos tornarmos cada dia melhores nos ensinamentos. Ah, claro, querida, é exatamente isso que nós estamos falando, é exatamente isso. Exatamente isso que esses espíritos estão nos falando. Não é estar numa reunião e só pensando em si, só pensando em si. Claro que se eu tenho uma dor, quero fazer uma cirurgia, eu quero me curar daquilo, eu vou me concentrar naquele pensamento para isso. Mas vou agradecer e dizer, Senhor, eu tenho certeza que outros na mesma condição que eu também estão sendo curados nesse momento. É isso que Deus e Jesus espera de cada um de nós, pelos ensinamentos dos espíritos bons. E ele, quando ele diz exclusão de tudo que nas comunicações solicitadas aos espíritos só tenha por objetivo curiosidade. Não, cortemos isso, não de forma alguma. Aí uma outra coisa que ele diz aqui para a gente encerrar. Concentração nas reuniões, concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Olha, enquanto outros vamos dizer assim, dando a comunicação, outros nós vamos ter respeito, vamos estar ali concentrado naquele momento. O silêncio respeitoso durante as conversações, para que a gente tire o proveito, principalmente se o espírito estiver ali ajudando a cura naquele momento, então a gente vai vibrar para aquela cura, a gente vai dar o máximo que a gente puder de bom, tirar tudo de bom de dentro da gente e doar. Quanto mais doar, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, queridos e queridas amigas e irmãos, a gente vai parar por aqui, certo? A gente vai parar por aqui, nessa concentração, né? A gente parou por aqui. Aí eu repito ela na semana que vem. Se Deus quiser, eu sei que Ele vai permitir e nós vamos estar juntos, né? Juntos. Isso mesmo, Regina. Disciplina e respeito é necessário. O respeito é algo que, se existisse muito hoje, a gente estava livre de tantas outras coisas. Aí, até hoje, eu comentava em casa aqui com meus familiares. Questão de respeito. A gente precisa respeitar o semelhante da mesma maneira que eu quero ser respeitada. É dando que se recebe. Nós já temos esse conhecimento. Nós já temos dentro de cada um de nós um potencial que vai nos elevando a cada dia. E nós não podemos jogar fora aquilo que a gente já tem de bom, aquilo que a gente já vem trabalhando dentro de cada um, não é? Osvanil, boa noite. Eu não vi você, os que eu não vi, sintam-se abraçados, Nils, Grazi. Muito obrigada a vocês pela companhia. Então, nós já temos tudo isso dentro de cada um de nós. Já temos a certeza dessa energia superior, criadora de tudo e de todos. Nós já temos o conhecimento de tudo que Jesus nos deixou, de todo o potencial que ele nos deixou. Que ele diz, ide curai, ide pregai, vós podeis fazer muito mais, não é muito mais material, não, é muito mais amor, pela fraternidade, pela indulgência, pelo conhecer do perdão, porque do jeito que eu errei, falhei um dia, quero ser perdoada. E ele também quer. Não é atirando pedra, não, vamos atirar flores. Vamos jogar flores. Tem um livro chamado É Melhor Colher Flores. Esse livro é maravilhoso também. É isso que a gente vai fazer. Vamos colher flores. Vamos distribuir flores. E nas flores, vamos colocar o perfume do amor. O perfume desse amor que nos engrandece. Muito obrigada, Adriano, pela oportunidade. Muito obrigada a todos que estamos juntos mais uma vez.
Que esse ano novo tenha vindo trazendo as propostas que nós quisermos, porque somos nós que nos direcionamos o nosso caminhar. E que saibamos ter paciência, coragem, muita fé para passar por aquilo que nós viemos passar. Pela benevolência com os nossos familiares doentes, por aqueles que nós não conhecemos. Vamos transformar dentro de cada um de nós daquilo que a gente pode transformar, doando amor. Mestre amado, ensina-nos a amar. Que teu infinito e imenso amor recaia sobre todas as criaturas que ainda estão equivocadas, que ainda estão perdidas, que ainda estão envolvidas com tragédias provocadas por si mesmo. Ilumina a mente dessas criaturas governantes de todas as nações para que reine a paz. Que eles entendam que acima deles existe o ser superior. E toda essa energia pode ser contida no seu ser, no ser de cada um de nós, para que possamos curar aos outros e curar a nós mesmos. Que possamos viver na paz, na harmonia, e que assim possa ser. Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, ensina-nos e fortalece cada um de nós a coragem, a resignação, a paciência, porque assim precisa ser. Muito obrigada a toda a espiritualidade amiga por tudo que temos vivido, por tudo que eu tenho vivido, pela força suprema que derramas sobre mim, para que eu possa trilhar a minha estrada, às vezes não tão fácil, mas tão impossível de passar. Obrigada por tudo, hoje e sempre. E que Deus nos abençoe. Abençoe a todos nós, indistintamente, hoje e sempre. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, nosso mestre amado. Gente, muito obrigada, Denise. Obrigada, Sonimar, Maria Regina, Gessione. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, tá? Muito obrigada, Maria Aparecida. Muito obrigada a todos. Adriano, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês, tá? Veronice Vera, todos vocês, muito obrigada. Nilce, Gina, todos vocês, muito obrigada. Aos meus amigos e amigas das terças-feiras de todos os dias da semana que estamos aqui unidos e reunidos. Analice do Mar, muito obrigada. Boa noite para vocês, com muita paz e luz e muita cura a todos que buscam nesse momento a cura e os tratamentos espirituais. Gente, meu abraço fraterno e que 2025 já, após a ida de Jesus, possamos vê-lo mais de perto, tá? Dentro de cada um de nós. Alexandre, meu amigo, todos vocês, muito obrigada. E até a próxima semana, porque Deus vai permitir que nós estejamos juntos. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Muitas bênçãos para todos nós.